terra nordestina, chegou um tal de Cabral, de forma bem repentina, em plena terra baiana. Ele com a sua caravana, nem creram em sua retina. Foi dali basicamente que nasceu nosso Brasil. Mesmo já tendo gente, foi dali que se expandiu, começando do Nordeste e seguindo pelo Agreste, um povo forte surgiu. Mas você deve estar pensando, o que isso tem a ver? Espere só um pouco que eu já vou lhe dizer. É que toda essa história que ficou na memória está de novo a acontecer. Mas agora no meu sertão, que parecia abandonada, vieram as caravanas, mas para a palavra ser pregada. E grandes homens de Deus, usando os talentos seus, fizeram minha terra ser mudada. Passando como um rio, transformaram esse lugar, matando a sede de vida que só Cristo pode dar, perfurando o coração, como um poço no chão, o sertão vai virar mar. E agora, a partir daqui, começou de novo a expansão. Grandes servos de Deus levantados no sertão, e aqui será o grande celeiro para pregar o Deus verdadeiro nos cafundó desse mundão. Mas vendo tudo isso, uma coisa me faz pensar: o que faz esses homens, amigos e família deixar, entregar sua juventude, até mesmo sua saúde, e de lugar se mudar? Como largar o orgulho e a estabilidade financeira, enfrentar o desconhecido e abandonar sua carreira, viver em outra cultura, numa realidade mais dura e superando a canseira? Só a resposta me vem, que é o que moveu o Senhor. Fez Cristo vir ao mundo para ser o nosso Redentor, e só há uma resposta para que uma pessoa possa estar disposta, e essa resposta é o amor. Se não fosse esse amor, eu acho que a coisa estava muito ruim, né? Porque sem amor, nada vai. Através desses irmãos, através desses pastores, gente, é que ele fez eu conhecer Jesus, que eu não conhecia. Porque não, essas pessoas não vinham, eles não vinham vir de longe se Deus não desse uma oportunidade para eles virem. Eu acho que Deus prepara. Na hora certa, Deus prepara. Em nome de Jesus, que o sol da justiça possa brilhar nesse lugar aqui, dia após dia, em nome de Jesus. Ô Senhor, essa é a minha oração, Deus. Esse é o desejo do meu coração, Pai. É que a sua glória seja manifesta sobre esse lugar. Eu me converti com 14 anos, com 15, eu comecei a fazer esse movimento de evangelização no Complexo da Maré, com as prostitutas, com os viciados em crack. E aí, assim, eu não recebi nenhum chamado assim, específico, vai, faça isso. Cara, eu entendi que eu precisava falar de Jesus, que ele me transformou, que ele queria transformar todo mundo. E aí eu fui evangelizar, fui para as ruas. Eu nunca imaginei estar aqui. Nunca tinha estudado sobre o sertão direito, nunca tinha ouvido falar. Então não me importava muito com essa região e com essa área aqui. Eu sou carioca e lá no Rio de Janeiro, então eu cresci num contexto zoando o nordestino. Então, para mim, ficar perto de nordestino era uma coisa assim, não quero estar perto do nordestino. Então eu cresci nessa cultura, nesse ritmo, né? E foi quando eu comecei a viajar para fora do Brasil. Em uma dessas viagens, eu tive um sonho, uma voz de Deus falando comigo. Deus falando assim, eu tenho algo com você no Brasil. E eu comecei meio que, pensar sobre o Brasil e começou a surgir um desejo no meu coração sobre os ribeirinhos do Amazonas. Eu falei, cara, eu acho que eu vou lá nos ribeirinhos. E eu comecei a me programar para ir para os ribeirinhos. Eu conheci uma base missionária lá. Eu falei, cara, eu vou lá. E no dia que eu fui comprar passagem,
Deus falou comigo mais uma vez, falou assim, cara, não é esse lugar. Não é o Gibeirinho, não é esse lugar. Eu não comprei a passagem. Aí no mesmo dia, na noite desse dia, eu tive um sonho com o Nordeste, com o sertão. Eu vi toda essa geografia, né, seca, as casas, né, o chão rachado, as pessoas, as crianças. Toda essa imagem que a mídia ela mostra, né, eu tive essas visões em sonho. E aí eu lembro que uma criança chegou perto de mim e me abraçou e falou assim, ó, Carlinhos, você vai morar aqui. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por estar aqui na sua missão, Pai. Nas minhas orações eu sempre falava, Deus, confirma o coração dos meus pais. Eu quero sair do Rio de Janeiro, quero sair da casa deles, pela bênção deles. E aí, na virada do ano de 2013 para 2014, sentei com eles, assim, reuniões de família, de despedida de ano, né? E eu falei assim, pai, é esse ano de 2014. Deus, ele tem falado no meu coração, eu tenho que ir. Meus pais começaram a chorar, falaram assim, filho, Deus falou comigo sobre o que você vai fazer lá. Então pode ir. E aí, eu me preparei, cheguei aqui em julho de 2014. Eu tinha 20 anos quando eu cheguei aqui. E aí, tudo bem com o senhor? Amém, glória a Deus. Hoje? Amém, não precisa nem pregar mais, pode ir embora então. Lembra que acho que teve um dia que a gente estava conversando, né, sobre essa família, né? Tá faltando quantos agora? As irmãs já tá, falta só os meninos agora. É um pouco mais difícil, mas vai, né? A questão da vocação missionária, né, da direção para poder estar vindo para o sertão, foi muito através do esclarecimento, né, que a gente foi tendo em relação à questão de vocação. Quando a gente na escola de missões começou a ter esse esclarecimento, né, sobre vocação, para mim, para minha esposa, foi logo meio que automático a gente identificar, né, qual seria o campo ao qual a gente ia dedicar a nossa vida. Porque desde quando a gente se casou e quando tinha alguma reportagem falando sobre o sertão do Brasil, a gente parava em frente à TV e a gente terminava em lágrimas. A gente tinha a direção, eu e minha esposa, não ficar forçando porta, né? Aquela porta que se abrisse era essa que a gente ia entrar. E até que a gente teve a indicação, né, do pastor Maicon, de que ele já estava aqui já no Piauí, iniciando o trabalho. E aí depois, quando eu cheguei aqui no Piauí em outubro de 2014, foi um amor à primeira vista. Pelo povo, pela região, já gerando relacionamento. Mas a gente estava em busca de uma palavra, né, de uma direção, uma palavra de Deus para isso. Certo dia a gente estava, antes do devocional coletivo dos missionários, acordei mais cedo, comecei a fazer um devocional e o Senhor me deu uma palavra em Isaías 58, 10, 11. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como fonte cujas águas nunca faltam. E aí o Senhor me deu essa palavra e foi muito forte, né, sobre a terra ressequida, terra seca. E aí, quando o pastor Maicon, que era o líder da missão, ele saiu do quarto dele, e aí eu compartilhei para ele o texto, e ele falou para mim, olha, esse foi exatamente o texto que Deus deu para mim e para minha esposa para poder vir para cá. A partir desse momento que ele falou isso, a gente teve a confirmação de que era aqui para a gente poder estar. Aí eu já liguei para minha esposa e falei, amor, prepara as malas aí, porque é aqui que o Senhor nos chamou. Nós louvamos, vai por mais esse culto. Eu quero ser o amor, viver o amor, eu quero
você está feliz para a pessoa que está ao teu lado aí, vai dar um sorriso. Você tem motivo para poder estar feliz, porque não existe outro lugar melhor para se estar que na casa de Deus, né? Meu nome é Wendel, eu sou cearense, né? Sou nordestino. Meus avós, eles foram missionários. Quando eles encontraram Jesus, primeiro foi um tio meu, e aí quando esse meu tio teve um encontro com Jesus, meu avô falou para ele, ó, você não é mais meu filho. Foi tempos depois, meu avô e minha avó tiveram um encontro com Jesus, se tornaram missionários, e aí eles quiseram levar Jesus para a família deles, que era no sertão do Piauí, né, lá perto de Parnaíba. Eu cresci ouvindo essas histórias dos meus avós, né? Levavam a gente para a casa deles e na casa deles eles ensinavam a gente. Eu tive problemas com drogas e estava com acho que uns 3, 4 meses de casado, eu tive uma recaída. E aí essa recaída eu passei quase o primeiro ano nosso de casado foi a luta, né? E aí quando completou 1 ano de casado, eu estava dentro da casa de recuperação. Casamos com a palavra. E com 1 mês de casado, quando ainda teve a primeira recaída, foi assim, avassaladora, porque foi de fato assim o ano mais difícil da nossa vida. Eu lembro que eu tinha um caderninho e eu escrevi 24 horas no caderno. E eu conversava, compartilhava com irmãs da igreja. E aí, quando eu contava sobre o que estava acontecendo e alguém conversava, como eu posso te ajudar? Você pode orar com a gente? Que horário? Você pode orar de 6 às 7 da manhã? E aí, se a pessoa se comprometesse, eu anotava o nome dela. Eu fiz uma escala de 24 horas de oração. Então, o tempo que ele esteve lá na casa de recuperação, tinha pessoas orando. Começo, quando foi acesa assim, a chama no meu coração em relação a missões, eu lembro que eu procurei primeiro cuidar de pessoas que eram como eu era, né? Que tinham problemas com drogas, e eu fui cuidar de casas de recuperação. No meio de uma caminhada com alguns pastores que acabaram de chegar em Juazeiro, fui atrás dele para poder ser discipulado por ele e tal, caminhando na igreja junto com minha esposa. Nesse discipulado com ele veio a ideia de participar de uma escola de missões. E comecei a ver a história desses homens, né, que tinham largado tudo para poder fazer e viver a vontade de Deus na vida deles. O meu primeiro campo ele foi no sertão do Ceará e ficamos até o final de 2017 lá. Foi lá que nós recebemos a promessa do Senhor, né? Minha esposa não podia ter filhos. A gente já estava tentando ter filho há muito tempo e não conseguia. E aí eu procurei médico, a gente começou a fazer alguns exames, né? E os médicos começaram a falar, você tem problema nos ovários, nas trompas. Olha, não adianta você ficar se desgastando, gastando seu tempo, suas emoções e seu dinheiro tentando ter um filho. Porque seu útero não funciona, minha filha, seu útero não presta. E no campo missionário foi onde Deus fez o primeiro milagre que a gente carrega até hoje. A convicção para onde Deus me chamou. E eu sei que Ele me chamou para cá. Eu sou filho de piauienses. Eu sei que o chamado, né, que Deus tem para nossas vidas é no sertão nordestino.
Cuidado. Bom, eu sou Gilberto José de Macedo, moro aqui no Quilombo do Escondido, município de Acauã. Há 75 anos que eu moro aqui, porque eu nasci, criei e estou aqui, nunca saí. Né? Quando eu casei, eu estava com a idade de 21 anos de idade. Nasceu 16 filhos, aí morreu 3. Né? Aí eu me casei com ela, fiquei por aqui, mas para mim foi uma boa esposa, uma mulher muito guerreira, trabalhadeira, cuidadosa, tudo para ela dava certo. Nós vivíamos uma vida tranquila e trabalhamos muitos anos para criar os filhos. Quando eu trabalhava para um lado, ela estava para o outro. Mas quando fui em dezembro de 2020, aí ela chegou a falecer. Aí fiquei só. Aí quando é um belo dia, não estou lembrado mais a data, aí chegou as pessoas aqui. Aí falei, eu digo, homem, eu não sou evangélico, mas tenho um sonho de ser. Vocês podem vir celebrar, pode vir, sejam tudo bem-vindos fazer a celebração aqui. Aí começamos aqui, nessa casa aí, ela é grande. O pastor ia lá ali para o pé do palco ali, e as cadeiras aqui, as carreiras de cadeira, por esse lado. Uma por esse lado, outra por ali, e ficava só o ralagem aqui no meio, do pessoal entrar, né? Certo, aí eu saí nessas casas aí, e rapaz, aí quando foi do primeiro culto, deu muita gente. Era aquela mesinha aqui, botava ela bem ali, e aí as caixas de som iam umas para aquele lado ali e a outras iam para esse lado aqui, né? Que todo esse pessoal que já veio de longe para cá, eu sempre digo que sejam bem-vindos em nome de Jesus, porque são um pessoal bom, um pessoal que trouxe a palavra de Deus aqui para o nosso lugar. Mas antes, se eu tivesse batizado há 20 ou 30 anos atrás, eu tinha minha vida muito complicada, muito sofredora, tomava cachaça e outra coisa. Tudo para mim era difícil, tudo para mim era difícil. E depois que eu conheci Deus, me entreguei a Jesus, a minha vida mudou 100%. Foi o pastor Elton, foi quem me mergulhou, né? E graças a Deus, foi o tempo muito perdido que eu tive, foi o que ficou para trás. Porque depois que eu me batizei, eu mudei de vida, Deus me abençoou, estou vitorioso, graças a Deus. Hoje eu estou com meus 76 anos, mas graças a Deus, tudo que eu peço a Deus, sempre Ele vem me dando a vitória. Agora, estou meio doente já, mas hoje é como diz, qualquer hora que Deus me rescaldar, eu não posso mais me queixar da sorte, porque Deus já me deu o que tinha de dar, né? É isso, é porque esse aí, ele me deu muito trabalho. Mas depois que a gente entrou nessa igreja, através das orações do povo, ele acalmou. Ele era uma pessoa que ele endoidava. Tinha dia que precisava a gente amarrar ele de corda. O amor que eu tenho a eles é o seguinte, é que enquanto eu for vivo, eu tenho que cuidar. Do jeito que eu venho fazendo, eu faço com meus filhos, com os outros de fora, parentes, precisando, a gente vê a situação, não pode deixar de lado. Porque Ele vive,
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sou Antônia Adália Rodrigues, moro em Angical e recebi convite para aceitar Jesus. Só que eu falei assim, eu não estou preparada ainda, porque eu achava que era muito difícil. Porque ser crente não é só você fechar os olhos, carregar uma Bíblia debaixo do braço, não. Tem muita coisa para você cumprir. Isso que eu já passei por um problema difícil, que chegou assim o tempo de eu dizer, não, eu acho que Deus não existe. Se Deus me olhasse, se Deus me amasse, eu não passava por isso. Mas aí eu botei na cabeça que aquilo era uma aprovação que Deus estava me dando. Que Deus prova da nossa fé. Que tem uma coisa que você recebe, que é um dom dado de graça. É a fé que você tem, que Deus lhe dá de graça. Você nem vende nem compra. Eu ia para os cultos, mas eu demorei um pouco ainda assim, na questão do meu esposo, porque meu esposo ele não era chegado a evangélico, ele não gostava. Às vezes chegavam pessoas evangélicas aqui, eu via que ele não gostava. Às vezes ele saía, aí quando foi um dia eu conversei com ele, que aquilo não se fazia. Se chegasse uma pessoa na casa da gente, chegou com receio, você recebeu. Aí ele mesmo foi quem chamou para fazer o culto aqui. Eu acho que, já está com quantos anos do batismo? Mais de 5 anos, né? Deus para mim é tudo. Deus é um pai, Deus é um amigo, Deus é um irmão, Deus é fiel, Deus é tudo para mim. Tudo, tudo, tudo. É tudo. Aqui mora uma família feliz. A Deus abençoe este lar. Lara, Kelly, Isaac, Nath, André Marlon. Me marca muito, porque hoje eu quero conduzir os meus netos também, para eles conhecer Jesus. Acho que amor é quando uma pessoa gosta de você. Eu acho que é isso. É o amor que eu sinto pela minha família. O que é que vai ter hoje à noite aqui? Vai ter um culto, uma celebração para Jesus. Cada semana é numa casa. Hoje é aqui. Sorriso aberto, ando no caminho certo, felicidade da Jesus Cristo e até o fim. E quando tenho fé, sei que meu Jesus, o meu guarda é, não temo perigo, ele está comigo, acalma a maré. Em favor de nós, em favor de muitos, em favor de cada um que está aqui nessa noite. Se gostar, fica com a gente. Jesus te ama e nós também. Em nome de Jesus, amém. 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 Aqui eu compartilhei uma palavra aqui. 3, versículo 8. No meu pensar, eu acho que o que será ligado na terra será ligado no céu. E aquilo que a gente plantar aqui, a gente pode colher o bem, que nós não vamos plantar um grão de milho e colher outro grão. Eu acho que a gente tem que colher o bem, fazer o bem, para receber o bem, não o mal. Primeiro o amor, eu quero ser o amor. Do amor, eu quero ser o amor. Primeiro o amor, eu quero ser o amor. Agora só as mulheres, eu quero ser o amor. Eu fiquei um pouquinho emocionada, quase choro. Mas menino, é assim mesmo. É uma bênção. Nossa, aí eu conheci Jesus, graças a Deus, aí, e mudei minha vida. Mudou minha vida 50%. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo para pior, nunca jamais. Depois você vê a Deus, graças a Deus, não me falta nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, não me falta nada.
Foi Jesus que tocou no coração deles para eles virem para pregar, para dar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem eles. Porque se não fosse a gente, eles não tinham vindo. Foi através de Jesus, através do Espírito Santo que eles vieram. Eu costumo dizer, né, que o Senhor me pegou numa pregação que eu fiz na minha igreja há muitos anos atrás, do jovem rico. Que o jovem rico ele tinha muitas qualificações, né? Ele era alguém que ele reconhecia Jesus como mestre, ele foi até o encontro de Jesus, procurou Jesus, se prostrou diante dele. Ele tinha muito entendimento da palavra. Jesus faz uma pergunta para ele se ele conhece os mandamentos e ele fala que ele tem guardado ele desde a adolescência. Mas nesse momento Jesus faz um convite para ele. Jesus diz assim, então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Esse jovem, nesse momento, ele se entristeceu, né, porque ele não estava disposto a largar tudo. Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus interessante. Ele faz assim, Jesus, e nós? E nós que deixamos tudo? E Jesus responde para Pedro assim, que não há ninguém que deixe pai, mãe, filhos, fazenda, que não há de receber no tempo presente 100 vezes mais. Deus ele convocou você que é da igreja, você que é cristão. Deus ele chamou você para ser participante da obra dele. E a sua alegria, sabe, a alegria que você vai encontrar é simplesmente pelo fato de ser usado por Deus para abençoar outras vidas. A alegria que você vai encontrar vai ser em dar e não em receber. Jesus disse que é a maior alegria em dar do que receber. Eu costumo dizer que durante muito tempo da minha vida eu trabalhei procurando felicidade, procurando benefício para minha família, né? Achando que eu correndo atrás de bens ou fazendo as coisas, eu conseguiria algo que poderia trazer felicidade para mim. Mas eu fui encontrar a verdadeira felicidade quando eu fui buscar não a minha felicidade, mas a felicidade do próximo. Se você nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus, e você entende nessa noite que só Ele pode curar você, pode te curar da paralisia espiritual, se você crê que só Ele pode uma vida nova para poder te dar, eu queria te convidar a você vir aqui na frente e confessar Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Escrever o nome dela, Pai, agora no livro da vida, Senhor. Deus, que ela possa receber, Pai, a salvação do Senhor agora, Pai. Ela confessa diante do Senhor, Deus, o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu libero sobre a vida dela, Pai. Todas as bênçãos, Senhor, celestiais, mais, Espírito Santo. Vem sobre ela, vem restaurando tudo, Senhor. Vem restaurando tudo, Pai, do alto da cabeça, Senhor, até a planta do pé, Senhor, que ela possa ser totalmente restaurada. Aleluia! Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aleluia! Milagres que Deus vai fazer na sua vida, são para testemunho da glória de Deus. Aleluia! São para testemunho do poder de Deus. E as pessoas vão ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tudo que nós precisamos é de Jesus, é de andar com Jesus, é de falar de Jesus, é de louvar para Jesus.
Nós, irmãos, somos 12. Mulher, somos 4, né? 4. E todas as 4 estão na igreja, graças a Deus. Ela foi a última a aceitar Jesus. E está aí para a honra e a glória, né? Mais cheia de Deus, né? Coisas que ela nunca viu, ela está vendo agora, né? Cheia mesmo do Espírito Santo de Deus, né? Uma mulher incrível. Tomei a decisão mais importante da minha vida, porque eu passei por muitos problemas, né? E foi o Senhor que me curou, que me deixou de pé. Eu passei muito tempo deitado numa rede sem movimentar, né? Eu fiz uma tomografia, o médico falou que eu tinha feito uma cirurgia na coluna. E eu não tinha feito cirurgia. Eu falei para ele, se fez cirurgia, minha coluna foi o Senhor que fez. Porque eu não conseguia andar, as pessoas tinham que me levantar, mas eu já saí daqui dizendo a ele que eu ia aceitar o Senhor. Eu tinha que aceitar o Senhor mesmo. Ali no Bate-Maré, né, a gente tem presenciado ali o cumprimento da palavra de Deus, né, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Bate-Maré hoje, do que eu conheci, e eles aí conheceram, eu acho que eles não deixam eu mentir. Bate-Maré hoje está transformado. Deus mora naquele lugar. Né, que era uma região que era totalmente discriminada por todas as outras comunidades vizinhas, pela cidade de Paulistana, mas Deus tem agido de maneira poderosa ali. Gente, só o amor de Jesus e mais nada, porque o amor de Jesus transforma as coisas que você nunca imagina que pode transformar. A gente vê essa terra florescendo pelo Evangelho, no amor, de vidas sendo alcançadas, de vidas sendo restauradas, de famílias, sabe, sendo estruturadas aqui, e a gente anseia por isso. Quando a gente fala sobre um avivamento, é um avivamento transformando vidas, né? Sobre uma restauração de vidas e pessoas que antes estavam esquecidas pelos outros, mas nunca por Deus. Irmão, que dia vai ser o batismo? Eu estou precisando. A partir da senhora. Foi. Aí ele disse, não, a gente está vendo para o dia do aniversário da igreja. Eu concordei, né? Eu falei para ele, é um dia especial. Era fé pura. Deus é bom e maravilhoso. Ele sabe tudo o que acontece na vida da gente. Então, essa sensação é muito boa. Pela autoridade que foi dada a nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aquilo foi uma renovação, sabe? Quando você vê falar em Jesus assim, com muita fé, tudo vira luz, né? Tudo clareia na vida, na nossa família.
Antigamente parecia ser escuro, né? Agora é luz. É o que nós precisamos, né? Muita luz. E só o Senhor pode usar. Eu ficava procurando entender qual o porquê desse sentimento tão grande que eu tenho, né, do amor pelo sertão. E eu encontrei algo semelhante em Paulo. Paulo, na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, que vocês se tornaram tão amados por nós, que nós decidimos não lhe dar somente o evangelho, mas nossa própria vida. E quando eles começaram a chegar aqui, aí eu lembrei de uma coisa que meu pai dizia. Ele não sabia ler não, aí ele dizia assim, ó, tem uma frase na Bíblia, era um velho que gostava de ler a Bíblia e ele aprendia de cabeça. Ele tem uma frase na Bíblia que dizia que a gente tinha que dar a vida pelo seu irmão. Aí eu dizia, ó, pai, como é que pode a gente pegar e dar a vida pelo irmão? Ninguém vai querer morrer pelos outros, não. Aí o pai dizia, tem. Vai chegar um tempo que a gente vai entender que tem que a gente dar a vida pelo seu irmão. Aí depois que eles chegaram aqui, que eu comecei a ouvir a Bíblia, aí eu lembrei do que ele dizia. Essa vinda, ó, quem vem lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, Garanhuns, todo canto já veio gente aqui. Eles vêm por quê? Eles estão dando a vida pelos irmãos deles. Aí eu entendi como é que é. Eu vim para um lugar não amando, mas Deus, ele construiu durante esses anos, meses, dias aqui, Deus, ele construiu uma pequena palavra amor que transformou a minha vida, o meu destino, a minha história, a minha caminhada e tem transformado uma cidade, tem transformado uma localidade, uma região, por uma pequena palavra, amor. Amor. Por pessoas que decidiram não amar simplesmente a sua própria vida, mas amar a Deus acima de tudo e as pessoas. Aceitei a Jesus com 11 anos de idade. Foi dia 9 de julho de 2016. Tem uma menina do Bate-Maré que a gente mandou, a Carla, que a gente mandou ela para a escola de missões. Ela está na escola de missões hoje. E ela mandou uma mensagem para mim, tão carinhosa para mim, dizendo assim, pastor, eu recebi aqui uma palavra de que o meu ministério era para poder abraçar as pessoas. E o senhor lembra que eu não gostava de abraçar? E o senhor me ensinou a abraçar. E hoje aqui eu entendi de que eu tenho que abraçar as pessoas. Por exemplo, eu não gostava muito de abraço, essas coisas. Desde pequenininho, o pastor Wellington tem esse abraço. Ele sempre me abraçava e eu pegava 2 mãos para não abraçar, né? Mas ele sempre, desde os 10 anos, ele sempre me abraçava, né? Como maternidade de um pai que cuidasse. Passei 6 meses na escola de missões, né? Eu sempre orava, Senhor, o Senhor tem propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor tem, o Senhor não falha, nunca erra. E recebi uma palavra, né, da irmã, que um abraço, né, pode curar muitas pessoas. E o abraço me curou, então eu posso retribuir esse abraço, né, para outras pessoas. Sabe, é tão simples. Muitas vezes, quando tem vezes que as pessoas estão tão tristes e você chega, dá um bom dia, anima o dia, dá um abraço, que eu acho que é o que mais conforta uma pessoa, um abraço. Quantos precisam de um abraço e não recebem? Foi esse abraço que me curou. Tranquilo, dá abraço? Tranquilo. Dá abraço todo mundo feliz, desde aquele dia lá que vocês cantaram aquela música, todo mundo já vai diretamente com um braço aberto dando abraço. Pra mim isso é muito impactante. Você abraçou muita gente aí? Eu abracei um monte aí. Senhor, usa a minha vida, que cada sertanejo, Senhor Jesus, que eu tiver nas casas, Pai, eles possam abrir e receber a sua palavra, receber o seu evangelho, Pai, as suas boas novas nesse dia, Senhor. Me leve em paz, em segurança e que eu possa voltar, Pai, alegre, feliz e cheio de esperança de saber que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas, Pai.
É isso que eu te peço nessa manhã, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Paula, Valdirene. Tá. E vai nascer quando, o menino? Esquece. Já? É já jeito quando pisar. Deixou? Olha lá, com a farinha, rapadura, pilão. Já? A gente vai pisar, rapaz. E torrou já o gengelim? Gengelim, farinha. Rapadura. Rapadura. E tá firme, Valdirene, com Jesus? Tá? Bom. Gostoso, né? Forte. Uhum. Você arranca porque o gengibre tá feito. Vamos mostrar aqui o gengibre. Comia muito quando era criança? Comia. A gente comia com feijão, milho, não tem milho? Uhum. Feijão, milho. Milho, bom demais. Eu queria orar agora por vocês. Posso orar? Vamos orar? Pode. Vamos. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa tarde, Senhor. Estou aqui, Senhor Jesus, na casa do seu filho amado, Valdirene, Valdemiro, Senhor. Que o Senhor Deus possa se fazer presente cada vez mais nessa casa, Pai. No nome de Jesus, Pai. Meu nome é Valdirene Cesário de Souza. Nasci no dia 22 de fevereiro de 1978. Tomava umas duas, né? Tomava umas duas e bebia. Você tomava umas três? Tomava. Era duas ou três? Umas três. Foi assim, conheci Jesus assim, eu fui para a igreja, bebo. Eu falei, Deus, eu vou parar de beber e fumar, Senhor. Que eu sou seu filho, sou seu servo, né? O Senhor não me fez assim, não. Deles caminhar mais a gente lá na igreja, como ele, Carlinho mesmo, conhecia. Bebo, minha gente, pelo amor de Deus. E ele ia para a igreja assim mesmo, com a Bíblia na mão, beba, a gente acolhia ele na hora da palavra. Assim, o povo falar assim, ele vai para a igreja, mas ele não vai demorar 15 dias lá na igreja. Mas eu falei, mas Deus é quem sabe, né? Quem sabe é Deus. E até hoje estou na igreja. 8 anos. 8 anos. Graças a Deus. Firme e forte no Senhor. Primeiro eu servi a Deus, né? Depois minha esposa, depois as meninas. Foi assim. Assim, eu costumo dizer que Deus, ele não nos tenta, né? Porque tem um texto na Bíblia que fala que Deus jamais ele é tentado e jamais ele vai tentar alguém, né? Ele bota a gente na prova. Então, eu tive muitas provas aqui de Deus. Deus, ele provando meu coração para ver se realmente eu confio nele, eu estou trabalhando e confiando, né, na missão dele, confiando no que ele tem confiado a mim. Sim, eu passei por muitos momentos aqui meio difíceis mesmo, mas eu nunca duvidei. É um privilégio, cara, estar aqui, um privilégio estar no sertão, cooperando, servindo aqui na missão, sabendo que eu tenho um melhor Senhor, o melhor Deus do universo, que, cara, ele sempre me dá o melhor. Não é pouca coisa não, é o melhor que ele me dá. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe o alimento, a mesa, que o Senhor nunca deixe faltar na nossa mesa, nem na mesa dos nossos irmãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quando nós viemos para cá como família, né, a ideia que nós tínhamos, né, de que a gente ia ter que passar por vários sacrifícios, por várias situações assim de privar a família, né, de algumas coisas. De fato, a gente não tem tudo aquilo que a gente deseja. Né? Eu não tenho tudo que quero, mas a gente acaba tendo tudo aquilo que a gente precisa. Não esqueceu o açúcar.
Meleca. Existe uma coisa na nossa vida cristã que Deus ele sempre deseja da gente, é ser pessoas, filhos obedientes. Eu tinha planos e sonhos para minha vida, para minha carreira. E hoje, cara, na missão, eu pude viver isso. Eu tô podendo desfrutar disso. Por conta do quê, Carlinhos? Por conta de uma obediência. Então a obediência, ela nos leva ao nosso destino, ao nosso caminho. Qual é um ser humano que vai fazer o que Jesus fez por nós? Morrer para salvar. Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós trilharmos esse caminho, cara, um determinado tempo da nossa vida, nós sim vamos se deparar com nossos planos, com nossos sonhos, com os desejos do nosso coração. Muitas pessoas falam assim, é um sacrifício, é um peso. Cara, a obediência, ela é uma adoração a Deus. Abraão, ele não deu o filho dele, ele não ia fazer aquele sacrifício para Jesus, só que naquela hora... Ele foi adorar a Deus. Ele foi levantar um altar de adoração a Deus como um sacrifício do seu filho. Ele foi adorar a Deus. Aí, de repente, Deus ele vê a fé do coração de Abraão e fala, Abraão, não é esse. Cordeiro é aquele ali. Aquele ali, aquela adoração ali. Eu vi já o seu coração tem obediência. Ele obedeceu a Deus. E eu acho que nós também devemos obedecer a Deus. Porque Deus ele deu o seu Filho único para nos salvar do nosso pecado. Quando Jesus ele veio nessa terra, ele não simplesmente não veio somente se sacrificar, ele não veio morrer, mas ele veio adorar ao Pai. Adorar ao Pai. Por isso que ele procura, até hoje, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não tem outro caminho. Ou você obedece ou você desobedece. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Missionário tem que discipular a gente, né? Que é pra gente aprender a palavra, né? Demais. E tem aprendido? Um pouco, muito não, um pouco, mas ainda de pouco a pouco a gente vai. Aqui é uma Bíblia de aula. Como é que funciona aí? A gente liga ela aqui. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Uma alegria muito grande, de ver essas vidas sendo transformadas, ver essas pessoas firmes assim na caminhada e o sentimento de uma responsabilidade para poder mantê-los na fé, de estar mantendo alimentado eles na fé, alimentados na palavra, para que eles possam permanecer firmes até o fim. Porque eu aprendi muita coisa, eu participei do discipulado, me ensinou muita coisa. Eu gosto da história de Jó e gosto também daquela história de Abraão e de Jacó. Olha, as primeiras reuniões eu fui vendo a palavra, aí fui entendendo que só Deus aqui existia, que eu não conhecia Jesus. Antigamente eu não tinha tamanha experiência, né? E hoje eu tenho, graças a Deus, através do Senhor Jesus Cristo e do pessoal que me trouxe esse bom caminho, é que hoje eu estou do jeito que eu sou. Né? É porque o meu pai, quando ele me criava, ele dizia que a maçã era uma fruta amaldiçoada,
porque o Senhor proibiu comer a fruta. Aí Adão e Eva tinham comido a fruta, e então se tinham lançado ao pecado. Aí, por causa disso, eu dizia, essa fruta é mal. Eu não comia a maçã, de maneiras alguma. Eu não comia, porque eu achava que ela era uma fruta amaldiçoada, porque Deus tinha amaldiçoado aquela fruta. Aí depois, quando eu comecei a entender das coisas, aí eu digo, não, mas como Deus pode ter amaldiçoado? Eu digo, não, esse negócio não está certo. Aí quando eu comecei a ver a Bíblia e tal, aí eu desconfiei, eu aprendi, eu digo, não, Deus não amaldiçoou essa fruta, não foi ela que criou o pecado. Eu digo, o pecado foi gerado pela desobediência, porque ele proibiu, Adão mais Eva comer a fruta, e eles comeram, então ele desobedeceu. Aí eu que pensava, eu digo, aí é onde vai estar o pecado. Aí tinha a missionária, a Alane, ela era da Bahia, ela disse, mas seu Gilberto, e agora? Me diga aí, se trouxer uma maçã aqui, seu Gilberto, como eu digo agora tantas vezes. E ela trouxe a maçã para mim comer. Aí eu acreditei, que eu mesmo desconfiei que era, que eu digo, Deus não foi amaldiçoar essa fruta. Agora, a desobediência aí foi quem fez o pecado. Hoje não estou comendo maçã porque não tenho mais terra, que tudo não botei outros. Mas é bom. Eu lembro uma vez que eu estava andando com um grupo de pessoas aqui e eu me perdi. Né? Fui tentar pegar um caminho diferente, me perdi. E aí quando eu cheguei num lugar assim, bem inóspito, assim, bem difícil, e aí sem energia nenhuma, parei numa casa para poder perguntar uma informação. E aí falou, como é que eu faço para poder pegar a tal estrada? E eles me indicaram. Eu falei, mas vem cá, qual é o nome dessa comunidade? Aí, Esperança. Aí, na hora, o Espírito Santo ministrou meu coração. Mas a esperança ainda não chegou aqui. Né? E eu entendi, rapaz, ainda tem muito lugar ainda para a gente poder alcançar. Sejamos para o sertanejo como a estrela do deserto, que conduziu reis magos para o Cristo desperto. Sejamos a estrela do sertão, que prega a salvação e o Cristo ressurreto. Quando nós comparamos os números da missão lá fora, da missão estrangeira, transcultural, mas de fato de fora, e nós comparamos com a missão aqui de dentro, nós temos números de fato gritantes. Entre os povos menos alcançados no Brasil, nós temos o sertão como fazendo parte, né, como componente de fato desse público. Só que se você pega os 4 menos evangelizados, entre ele está o sertão, e entre esses outros 4 fazem parte quilombolas, fazem parte indígenas e fazem parte os mais pobres, que também fazem parte do sertão. Quando nós pensamos em porcentagem, nós temos de presença evangélica no interior do sertão uma presença de 0,1%. Quando na verdade você observa, por exemplo, em comparação, um lugar que a gente gosta muito de utilizar como a África, por exemplo, na África, o interior da África, nós temos uma presença de 69,7%, segundo a missão ao interior da África. Então, quando nós observamos e falamos sobre missões, o povo não alcançado, nós sempre pensamos na Ásia, Oriente Médio, pensamos na África, quando na verdade, aqui em nosso sertão, nós temos e precisamos de fato pregar o Evangelho. Pensamos muito em Etiópia, pensamos muito em Coreia do Norte e esquecemos de Mochotó, esquecemos de fato de Oricuri, esquecemos daqui do nosso interior. Então, de fato, precisamos muito alcançar esse povo. Nós temos mais de 10 mil comunidades ainda não alcançadas no interior, no sertão como um todo. Então nós temos que começar a pensar na igreja, como igreja, primeiramente no nosso quintal, primeiramente, de fato, na nossa nação. Eu confesso a você que às vezes a gente às vezes se coloca numa situação tanto quanto difícil, assim. Não são poucas as vezes que a gente chega, vem pessoa na nossa casa, perguntando, pedindo a gente para poder fazer culto na casa deles, ou para poder ir lá, para poder estar atendendo a comunidade, estar fazendo culto regular, e a gente acaba tendo que negar porque a gente não tem condições, porque falta gente. E por vezes, assim, a gente está aqui há 8 anos e a gente recebe muitas igrejas, né, e caravanas aqui,
E é comum, né, muitos pastores e igrejas perguntarem assim, qual é a maior necessidade de vocês no campo? O que vocês realmente precisam aí? E aí eu costumo dizer que a oração de Jesus continua sendo pertinente até hoje, que é para o trabalhador. Cara, Deus é o mais interessado na missão e Ele quer ser reconhecido. Ele pode fazer isso sozinho? Pode. Ele é Deus, né? Mas Ele escolheu pessoas para cooperar com a missão dele. Mas aonde estão? Aonde estão os trabalhadores? Nós cristãos, todos nós somos missionários. Muitos chamados para permanecer, mas muitos chamados para ir. E aonde estão os que irão? Porque em meio a tantos lugares escondidos, ainda existem muitos como o seu Gilberto, muitos como Dona Isabel, muitos como Valdirênio, que ainda não conheceram o amor de Deus. O amor que lança fora todo medo. O único amor capaz de libertar os cativos, quebrar cadeias e transformar completamente aquele que a sociedade despreza. O perdido, o que ninguém vê, o mais vil pecador, aquele que um dia fomos. Mas nós cremos que nesse exato momento o Senhor está levantando muitos como Carlinhos, Wellington, Wendel e muitos que por amor ao Evangelho estão dando as suas vidas para espalhar a mensagem da salvação. Jesus conta com você para participar da maior e mais honrosa missão de toda a humanidade. E nós desejamos cantar em muitos lugares sobre esse sertão. E por tudo que Ele fez aqui, nós marcamos esse dia. Não sozinhos, mas com a mão de cada amigo, unidos como um corpo. Uma noite para celebrar tudo o que o Senhor fez nesse lugar.